Bom, gente, vamos lá, bora lá para mais uma, né? Boa noite. Para quem não me conhece aí, não sei se todos vieram na última live. Tá legal, mandem aí no chat quem veio na última live, quem lembra de mim, quem lembra desse cabeçudo aí, Gustavioli. Estava, boa, Daniele. Show de bola. Bom, beleza. Para quem não estava, tá? Meu nome é Lucas Eufrásio, podem me chamar só de Eufrásio. Eu sou professor de física, matemática, sou coordenador, né, no Personal Vestibulares, né? Então, ajudei junto com o Gustavo aí a desenvolver essas soluções aí, a plataforma que vocês usam. E para a galera aí que é do Supernova, talvez me conheça, né? Eu sou professor no Supernova Vestibulares. Então, vamos para mais uma, tá? Basicamente, a live de hoje, gente, vai ser uma live que, assim, uma coisa que é interessante já começar falando é não esperem receitas de bolo, não esperem, né, aquela, e eu falei isso na última live, né, coisas prontas que, assim, receitas mágicas que vão servir para todo mundo. Então, como eu coloco, como montar sua estratégia de estudos, né, é interessante perceber que vocês têm que considerar tudo que eu falei na live anterior, tá? Eu vou retomar um pouquinho das ideias que eu comentei, né? Mas a ideia é pensar que vocês precisam conseguir ter autonomia, fazer uma autoavaliação, entender o momento que vocês estão e adaptar a estratégia de vocês à realidade de vocês e a tudo isso que a gente vai falar hoje, tá? Basicamente, o que eu vou apresentar é a ideia de você aprender a ser um caçador de erros e lacunas, né? Basicamente, né, a ideia base é que os alunos, né, no geral, e toda a nossa experiência, tem uma relação meio ruim com erros, né? Com notas ruins, né? Às vezes você vai mal no simulado, você não quer nem ver o simulado, você só esconde ele e joga fora. E hoje eu quero, né, no final dessa live, pelo menos motivar vocês um pouquinho mais a vocês gostarem do erro e a buscar o erro, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que isso vai ser importante, beleza? Eu quero que vocês vão mandando aí, tá? No chat, tudo que vocês tiverem de dúvida, comentários, beleza? E a gente vai ter alguns momentinhos que eu vou perguntar para vocês, e aí vocês mandem aí tudo que vocês tiverem para agregar, beleza? Então, aqui só a apresentação nossa, né? O Gustavo aí é o fundador do Personal e eu já me apresentei, né? Então vamos lá, gente. Vamos só dar uma passada rápida, né, breve, do que a gente falou na última live, né? E a ideia é que a gente faça isso de uma forma sequencial para que a gente não perca essas ideias, beleza? Então vamos lá. Na live passada, eu falei sobre os erros que você não pode cometer quando está prestando, né, quando está estudando para o vestibular, tá? Os três erros que eu passei aí são esses aí, né? De ficar pensando no tempo que precisa se manter estudando, e espero que quem estava na última live já esteja aplicando isso, né? De não ter um estudo baseado no tipo, eu tenho que bater uma meta de horas, né? Então, aquela história, eu tenho que ficar 10 horas no cursinho, depois que bateu 10 horas, eu saio e tá tudo certo, vai dar tudo certo, né? Então, lembra, vocês têm que focar mais no que precisa ser feito e menos no tempo que você precisa se manter estudando. E quando você se engajar com o estudo, se engajar no que precisa ser feito, você vai ver que o tempo que você ficou estudando é só uma consequência, beleza? Então, muitas vezes você vai perceber, caramba, eu estou 10 horas estudando e nem percebi, beleza? Porque estava focado mais no que precisa ser feito, beleza? O segundo ponto é do ignorar a realidade e não saber onde está pisando, né? Então, eu falei muito sobre isso, né? De que você tem que ter a noção de que momento você está. Você está saindo do ensino médio, de uma base fraca, você quer um curso difícil, ou não, você tem uma base forte, você quer um curso que é mais fácil. O importante é você entender qual é a sua realidade. Porque quando você começa a ignorar a realidade e fala assim, não, eu vou passar de qualquer jeito, independente de onde eu estou, basta eu me esforçar, você acaba se frustrando, beleza? Esse foi um ponto que a gente falou bastante. E o último, que foi o mais importante, né? É aquela história, né? Principalmente para quem está saindo do ensino médio. Pensar que passar no vestibular é igual passar de ano na escola. Eu estava até comentando com o Gustavo, né? Que um dos objetivos dessas lives é tentar ensinar uma coisa que é muito difícil, que é a questão da maturidade, beleza? Maturidade é um negócio que você vai criando com o tempo, e o nosso objetivo aqui
é tentar acelerar esse processo, tá? Então, a gente vê o processo de alunos que estão saindo do ensino médio e alunos que já estão fazendo cursinho há um tempo, né? Com o tempo, o aluno vai meio que tendo alguns baques aí e criando maturidade, vai entendendo com o tempo, né, o que ele de fato precisa focar e precisa ser feito, tá? Então, é o que a gente falou, é muito difícil ensinar maturidade, por mais que vocês entendam o que eu estou falando, o que o Gustavo está falando, maturidade é um negócio que precisa do fator tempo também. Mas se vocês tiverem isso em mente, se vocês tentarem aplicar o que a gente está falando, com certeza o processo de desenvolvimento de maturidade ele vai ser mais acelerado, beleza? Então é aquilo que eu falei na live passada. Tem muito discurso bonito, tem muita coisa que falam por aí, né? Mas a ideia é, a escola é uma coisa, né? Você precisava passar de ano, vestibular é outra coisa, você precisa tirar a nota, certo? Então, você pode se esforçar, você pode fazer tudo, mas o que importa no final das contas é o seu resultado. Quanto mais rápido você ter consciência disso, mais rápido você vai evoluir, beleza? Mas, enfim, a gente falou sobre tudo isso na live passada. Agora, nessa live, o que vamos falar, né? Então, como eu falei lá no começo, a gente vai falar sobre a importância dos erros e lacunas. Eu dividi em alguns tópicos aqui, até para vocês refletirem um pouco, né? Então, eu coloquei em formato de perguntas. Então, a primeira coisa é: você está estudando ou você só está evitando errar? E por que essa pergunta, né? Porque, assim, é muito comum, e a gente que dá aula, eu que estou dando aula há muito tempo, você percebe que muitos alunos mantêm essa postura. Muitas vezes, a sua rotina, e vocês podem ver se vocês se identificam, né? Você vai para o cursinho, vai lá ver as aulas que tem para assistir, você vai lá, senta a aula, fica assistindo, prestando atenção no professor, anotando ali, aí depois você faz uma listinha, aí o que você erra ali, você olha muitas vezes o gabarito, a resolução, você entende e passa para a próxima. E acaba que o estudo para o vestibular vê basicamente, né, esse cumprimento de tarefas, né? Então, basicamente, eu assisto a aula, beleza? Assisti a aula, dou um check. Fiz a lista, dou um check. E o problema, né, é que quando você vai fazendo isso e você tem pouca dúvida, né, às vezes isso dá uma falsa ilusão, né, do tipo, pô, tá tudo bem, eu assisti, né, a aula, consegui assistir a aula, tive alguma dúvida ou outra, né, mas aí eu fiz a lista, tive alguns erros, mas pela resolução eu consegui entender. E aí você vai nessa rotina até você ver que muitas vezes o resultado não vem. E eu dei o exemplo do meu irmão na live passada e vou falar novamente, né? Nos primeiros anos de cursinho do meu irmão, nos 2 primeiros anos, né? Ele começou a fazer um cursinho e ele tinha essa rotina, ele assistia às aulas, né? Prestava atenção, ele conseguia entender na aula, fazia as questões lá de cada módulo, né? Muitas vezes errava alguma coisa, olhava ali a resolução, né? Entendia, né? E dava aquela sensação, pô, entendi o que essa resolução, né? Como que teria que ser feito. E ele foi indo, foi indo, foi indo. No final do ano, o resultado não veio. A evolução dele foi muito baixa. E depois do segundo ano de cursinho, fazendo esse processo, né, seguindo tudo que o cursinho estava falando, ele percebeu que basicamente ele não sabia o que fazer. Porque ele falou: pô, eu fiz tudo, eu não tenho muitas dúvidas, eu sinto que eu já vi tudo, não tenho muita dúvida, mas ainda assim eu não evoluo, né? Então, justamente é esse que é o ponto, né? Porque muitas vezes a gente estuda só evitando o erro, né? Você assiste a aula ali, você errou, você quer passar rápido por aquele erro, você vê a resolução e já passa para o próximo e tudo mais. E aí esses erros vão ficando de segundo plano. Quando você erra no simulado, você muitas vezes não quer, né, corrigir aquele simulado, bem? Então, basicamente, essa postura, fugindo dos erros, fugindo das lacunas do conhecimento, faz com que você tenha um estudo muito mais passivo, né? E aí é o que eu coloquei aqui, né? Muitos alunos acreditam que quanto mais você acerta, mais perto você está da aprovação, né? E eu acredito que muitos pensam assim, né? Pô, se eu estou fazendo a lista, eu acertei 90% da lista, tá tudo certo, né? Parece que eu estou evoluindo. Mas, na verdade, né, você acertar muita coisa pode indicar que você está fazendo uma lista não adequada para você. Ou pode mostrar que você está fazendo exercícios, talvez no momento que a matéria esteja fresca na sua cabeça, né? Ou que você só está reforçando as coisas que você já sabe, né? Então, acontece que os alunos buscam muito a questão do acerto.
E eu, quando trabalho no dia a dia com alunos, os alunos vêm para mim, então muitas vezes o aluno vem tirar uma dúvida, aí eu falo, e aí, meu, só alegria? Aí o aluno fala, pô, não tanto alegria, né? Porque a alegria seria se eu não tivesse vindo aqui tirar dúvida com você. E isso talvez esteja na cabeça de vocês. Pô, quando eu vou tirar uma dúvida, é um indicativo ruim, né? Putz, se eu estou tirando dúvida é porque eu não sei. Se eu não sei é porque eu não vou passar. E, na verdade, é o contrário. O aluno pensa que quanto menos ele tira dúvida com o professor, mais ele está perto de alcançar a aprovação. Enquanto muitos dos alunos que estão, né, já evoluindo bastante, são os que mais perguntam, são os que estão mais ativos buscando os seus erros, beleza? Então, já esse é um ponto que para vocês refletirem, tá? Cuidado com buscar os acertos no dia a dia, tá? Acertar muito não é um indicativo necessariamente que você está mais perto da aprovação. E, por último, né? A falta de dúvidas e poucos erros é provavelmente um grande indicativo de que você está tendo um estudo passivo. Então, por exemplo, estudei durante uma semana inteira. Se em nenhum momento dessa semana, pô, Eufrásio, não tive dúvida. Meu, isso aí é um grande indicativo de que você só não está achando as suas lacunas, que você está tendo um estudo passivo, tá? Então, basicamente, comece a usar isso como métrica. Faz uma contagem. Quantos dias eu estou sem ter uma dúvida? Se você tiver muitos dias sem ter dúvida, isso é um indicativo ruim, beleza? Tá? E isso pode ser inicialmente contraintuitivo, tá? Mas é um raciocínio lógico, né? Se você está tendo zero dúvidas, né, é porque você está sabendo muito de tudo ou você não está achando suas dúvidas, né? Então, né, é um dos dois extremos. Só que na maioria dos casos, né, os alunos na verdade só não estão achando as dúvidas, beleza? Então é importante que vocês tenham essa noção muito clara, tá? Então, eu coloquei aqui alguns erros que vocês não podem cometer na rotina de vocês. E mais para frente eu vou falar de uma forma mais prática como que vocês vão fazer isso, de ter um estudo baseado nos erros. Então, olha só. O primeiro erro principal é você gastar muito tempo e ficar repetindo coisas que você já sabe. Então, eu coloquei uma frase típica que eu já escutei de aluno. Na época que eu fazia cursinho, eu escutava muitos colegas falando. É do tipo assim: ah, eu não estou conseguindo fazer essa lista de matemática. Você pega a lista e tal, não consegue o primeiro, não consegue o segundo. Aí você fala: pô, meu estudo não está sendo produtivo. Então, eu vou pegar e vou fazer lá, vou pegar um assunto de história que eu gosto mais, eu manjo um pouco mais e vou fazer um resumo de história. Por quê? Pô, se eu fizer um resumo de história, vai ser muito mais produtivo. Eu conheço mais a matéria, eu vou sentir que eu vou estar produzindo. Agora, se eu ficar aqui olhando para esse exercício que eu não consigo fazer, né, o dia inteiro, ficar olhando por muito tempo, eu não estou sendo produtivo, né? Então, talvez muitos de vocês já tiveram essa atitude de fugir um pouco, né, da coisa que você não sabe, da coisa que você tem dificuldade, para tentar, entre aspas, produzir mais com matérias que você está mais acostumado. Tudo bem? Então, vocês podem, né, à medida que eu for falando, né, em alguns momentos eu vou abrir algumas perguntas, mas vocês podem mandar aí alguns comentários do tipo, pô, Eufrásio, realmente eu faço isso no meu dia a dia, ou não, né, ou não, eu não faço isso no meu dia a dia, tá? Mas, vamos lá. O segundo erro, e esse erro aqui, tá? Esse daqui eu acho que é um dos principais que eu vejo com os alunos. Ignorar os erros rapidamente, tá? Ou passar por eles rapidamente. Então, você não ignora totalmente, tá? Você dá até uma certa atenção para o erro, mas você passa muito rápido. Então, por exemplo, você está fazendo uma lista de exercícios. Aí você vai no exercício e erra, né? Aí, na hora que você erra, você vai lá e fala, puta, errei, não entendi. Aí você olha e não consegue entender. Aí você vai lá, olha uma resolução, você fala, ah, entendi. Aí vai para o próximo. Então, só essa sensação de, ah, entendi, e vai para o próximo, dá aquela falsa sensação de que está tudo bem, né? Então, por que que eu falo que isso é muito perigoso? Porque, vamos lá, gente, quando, muitas vezes, né, vocês olham uma questão, olham a resolução e entendem, certo? E aí mandem aí no chat. Acontece isso com frequência, do tipo, você vê uma questão, aí você não consegue fazer, aí você busca uma resolução e aí você entende pela resolução a questão. Mandem aí no chat para eu ver. Quem já passou por isso aí? De, putz, não conseguia fazer a questão, mas pela resolução consegui entender.
Matheus falou que algumas vezes, já passou por isso. Perfeito, né? E quando você olha a resolução, dá aquela sensação do tipo, pô, tá tudo certo. Porque se eu entendi a resolução, quer dizer que eu tinha até capacidade para fazer a questão. Muitas vezes é essa sensação que dá. Por quê? Se você entendeu, logo, a lógica daquela questão, você sacou. Então, basta, na próxima vez, você meio que lembrar e tal, e foi só uma questão de não ter pensado um pouco mais. Só que coloquem uma coisa na cabeça, tá? Você entender uma resolução, você entender o que uma outra pessoa fez é muito diferente de você entender a lógica de como fazer na prática sem olhar nada, beleza? Por quê? Você consegue, a partir de escutando outra pessoa, ver sei lá, ver um vídeo, ver uma pessoa falando de um assunto que você não conhece e compreender as ideias do que ela está falando, tudo bem? Agora, se colocarem você para dar uma aula sobre aquilo, para você falar, muitas vezes você não consegue do zero. Você consegue compreender, mas você não consegue transmitir, você não consegue tirar do zero, tá? Então, qual que é o ponto aqui? Olhar uma resolução e entender não é nenhum indicativo de que você vai conseguir fazer essa questão, né, ou questão desse tipo sozinho, tá? E uma coisa que eu falei na outra live, eu vou repetir aqui, as resoluções são escritas de trás para frente. Como assim, Eufrásio, as questões são escritas de trás para frente? Muitas vezes a linha de raciocínio que você tem, por exemplo, numa questão de física, você quer descobrir a velocidade de um corpo depois de um determinado tempo. Às vezes você tem que passar por vários passos até chegar na velocidade. Só que o passo de linha de raciocínio você parte do que você precisa e você vai vendo a necessidade do que você precisa calcular de trás para frente, né? Você parte da sua necessidade. Só que quando você vai ver a resolução, você vai ver do último passo de pensamento para o primeiro. Faz sentido o que eu estou falando? Então, às vezes, a primeira conta que se vai lá, sei lá, em física, no caso, é uma conservação de energia, né? Só que, tipo, essa conservação de energia, que é o primeiro passo da resolução, ela não surgiu do nada, percebe? E ela também não foi a primeira coisa que a pessoa que resolveu a questão que ela pensou, tudo bem? Ela primeiro pensou lá atrás no que ela queria, e aí ela foi seguindo uma linha de raciocínio até concluir que ela precisava fazer uma conservação de energia. Daí veio o passo 2, o passo 3, até chegar na resposta. Tudo bem? Qual que é o grande erro? Quando você vê a resolução e entende naquela ordem, você tem uma falsa sensação. Porque você vai querer, na próxima questão, não fazer a linha de raciocínio correta. Você vai querer tentar reproduzir o que você viu em outras resoluções. Então, às vezes, se o primeiro passo de várias questões foi uma conservação de energia, você vai em outra questão querer começar aplicando uma conservação de energia, você não sabe nem por quê. Percebe essa ideia? Tá? Então, tome muito cuidado com as resoluções, tá? Então, o erro, ele vai ter que mostrar para você mais qual é a lacuna no seu conhecimento do que como resolve aquela questão, beleza? E o último passo, né, o último ponto que eu queria falar dos principais erros fazer questão na sua rotina de estudos não é a mesma coisa que fazer questão no vestibular. Então, mano, uma coisa que eu vejo muitos alunos fazerem, chegando para mim, e é um negócio que assim, me dá uma angústia de falar para o aluno, não é nisso que você tem que focar. Então, eu vou dar um exemplo. Muito provavelmente, tá? Isso já aconteceu com vários vestibulantes, né? E aí vocês dizem aí se já passou, já aconteceu com vocês. Pô, você fez uma questão da lista, você foi lá, chegou numa resposta e aí não estava no gabarito. Aí você olhou o gabarito não bateu com o que você respondeu e você, tipo, fala, pô, eu acho que eu acertei. Aí quando você vai ver com o professor, aí você vê lá que o gabarito está errado, né? Já aconteceu, imagino, com muitos de vocês, certo? Do tipo assim, pô, fiz uma questão e tal, na hora que eu fui ver o gabarito que estava errado. O que que acontece, né? Tem dois tipos de aluno que vão, né, que variam, né, quando acontece isso. Tem aluno que fica muito puto com isso, né? Do tipo, pô, caraca, o gabarito tá errado e tudo mais. Eu perdi muito tempo, né, com essa questão para ver para o gabarito tá errado. Então, às vezes você pensa que é um negócio muito ruim. Só que muitas vezes, e eu já percebi isso que muitas vezes, ter um gabarito errado é uma coisa muito positiva. Porque às vezes o aluno acha que o que é produtivo para ele é fazer muita questão, é fazer o mais rápido possível, como se ele tivesse no vestibular. Ah, se eu no vestibular eu tenho que gastar 3 minutos para cada questão, na hora que eu estiver fazendo minha lista, eu tenho que gastar 3 minutos também, né?
Só que qual que é o problema? Às vezes, do aluno ver que o gabarito está errado, antes disso, o aluno fez uma retomada da questão e fez com que ele refletisse mais sobre aquela questão. Ele fala, pô, não é possível. Eu fiz a conta e tal, tudo mais. Aí ele retoma, aí ele lê a questão de novo, ele fala, pô, mas isso faz sentido e tal. Aí muitas vezes tem um negócio, será que é isso? Aí o aluno tem uma dúvida sobre isso, ele vai atrás daquilo e tal. Então, só o fato de o gabarito não ter batido faz o aluno pensar mais na questão, mais no conteúdo da questão, do que a preocupação em acertar ou não, marcar o X certo. Tudo bem com essa ideia? Então, qual que é o ponto que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Muitas vezes é mais interessante você fazer uma questão de múltipla escolha não olhando para as alternativas. Porque tem aluno que chega para mim e fala assim, Eufrásio, mas essa questão eu consegui fazer. O que eu fiz? Eu fui testando a alternativa. Eu vi que essa alternativa não podia ser, aí eu coloquei essa, aí eu falo, mano, para, pelo amor de Deus. Por quê? Você com certeza está se enganando. Por quê? Você não está no vestibular. No vestibular, tudo bem, você eliminou uma alternativa que você tem que marcar o X certo. Agora, pensa assim, aquela questão já foi, aquela questão já caiu no vestibular, não vai cair exatamente aquela questão. Você não precisa saber se aquela questão é A ou B, tudo bem? Então, qual que é o ponto? O foco de estudo, você fazer questões pensando apenas em acertar, é uma coisa totalmente que pode fazer você se sabotar, beleza? Então, quando você pegar uma questão, pensa, aquela questão, ela é uma desculpa. Ela é uma desculpa para você achar os seus erros, os seus problemas. Por exemplo, peguei a questão, li e tal, consegui marcar a alternativa certa. Beleza, marquei a certa, entendi porque eu acertei. Mas por que que as outras não poderiam ser? Né? Às vezes tem alguma coisa, por exemplo, em exercícios de física ou matemática, e eu estou dando exemplo de exatas, né? Porque vocês sabem que eu sou professor de exatas. Mas, por exemplo, às vezes tem uma questão que fala assim, ó, determine a distância mínima de alguma coisa. O que eu falo muitas vezes é, você entendeu por que que ele está pedindo a distância mínima e não máxima? Porque às vezes o aluno vai lá e calcula uma distância, beleza. Mas está fazendo sentido porque é mínimo e não máximo? Às vezes, o fato de você investigar mais na questão coisas que vão além de você marcar a alternativa certa, faz com que você perceba alguns padrões, com que você perceba algumas lacunas, que se você achasse que está tudo bem só acertar, você nem perceberia, beleza? E acontece também o contrário. Por exemplo, esses dias veio uma aluna aqui, uma aluna tirar uma dúvida comigo de um simulado. Aí era a questão lá, tinha A e B, era um simulado dissertativo. Aí ela falou, pô, essa questão, a minha dúvida é só na B, frase, porque a B eu errei. Aí, beleza, eu fui olhar lá a questão a B dela, eu vi porque ela não acertou, mas eu vi, putz, mas essa B dependia da A, né? Se ela acertou a A, tinha um grande indicativo que ela ia conseguir fazer a B, né? Aí, quando eu fui ver a A, o resultado dela estava certo, mas a resolução dela estava completamente errada. Tipo, foi uma coincidência, né? Ela fez ali uma resolução, né? Ela aplicou uma expressão que não podia num determinado caso, mas por uma coincidência bateu o resultado. Ela, por esse pensamento de acertar, ou saber se acertou ou errou só, ela nem viu que ela tinha feito tudo errado. Numa outra questão, ela erraria. Então, percebe como esse negócio de buscar o acerto, te dá uma falsa sensação, beleza? Então, o seu objetivo não tem que ser acertar a questão. O seu objetivo é, lembra, a questão é uma desculpa. Toda atividade é uma desculpa para você achar os seus erros. Se você não buscar os seus erros, não buscar as suas lacunas, você não vai evoluir. Tudo bem com essa ideia, tá? E isso aqui é extremamente importante, porque os alunos geralmente não fazem isso e se mantêm muito em estudativo. Faz sentido o que eu estou falando? Alguém acha que isso é meio óbvio ou já percebeu, né? Já se viu na rotina fazendo isso do tipo, putz, eu acertei a questão, né, e passei para a próxima. Ou eu vi a resolução, achei que estava tudo bem, passei para a próxima. Então, enquanto eu vou passando aqui o slide, mandem aí no chat o que vocês pensam sobre isso, se já, né, se já passaram por algo parecido. Perfeito. O Matheus falou que já fez isso, a Daniela falou que faz sentido. Boa. Perfeito, gente. E isso pode parecer algo simples, mas na verdade não é. E no exemplo do meu irmão, o meu irmão, nesse terceiro ano, né, de cursinho, ele evoluiu muito. Por quê? Porque ele começou a basear o estudo dele nas lacunas, né? Então ele começou a perceber, ele falou, caramba, velho, eu já vi todos os conteúdos. Então o professor falava isso, eu já tinha visto. Ele falava isso, eu já tinha visto.
mas ele não tinha nenhuma conexão. Então ele percebeu que entre um assunto e outro, ele não sabia a conexão, não sabia por que aquilo fazia sentido. Quando ele começou a perceber isso, ele, tipo assim, tirar a dúvida foi uma parte da rotina dele. Buscar as lacunas, buscar os erros, virou parte da rotina. Tudo bem? Então, assim, meio que a atenção que ele dava para as coisas que ele acertava era mínima. E o foco dele total era, tá, eu preciso achar onde eu estou errando, onde está meu problema, porque é aí que você vai evoluir. E foi nesse ano que só na FUVEST, em 2 anos, né, de cursinho, nessa postura passiva, só fazendo a questão, acertando muita coisa, ele evoluiu, tipo, sei lá, 3 pontos na FUVEST. Nesse ano de estudos que ele transformou o estudo dele para o foco nos erros, foco nas lacunas, ele subiu 15 pontos na FUVEST. Tudo bem? Claro, ele prestava um curso bem difícil, que era medicina pública, né? Mas só essa evolução, né, para ele já representou muita coisa, que ele falou, caraca, agora eu tenho um norte. Eu entendi que o meu estudo tem que ser baseado nos meus erros, nas minhas lacunas. Quanto mais eu achar os erros e preencher lacuna, melhor eu tô. E às vezes, achar lacuna, achar erro é muito difícil, gente. Não é uma coisa fácil. E eu vou mostrar para vocês que às vezes parece que é só no exercício, né, que a gente acha erro, mas não. Em toda atividade que você faz, tem uma forma de você tentar buscar uma lacuna, que às vezes você não perceberia de jeito nenhum. Você muitas vezes só vai perceber quando cair no vestibular e você errar. Tudo bem? Então, se você ficar esperando você errar, né, numa questão ou num simulado, para ir atrás desse erro, você vai ficar meio que à mercê de ter sorte de todos os seus erros possíveis aparecerem no seu dia a dia. Beleza? Então, é isso aí. E esse slide, né, resume bem o que eu falei, né? Então, que os erros, eles vão te revelar as lacunas do seu conhecimento, os erros vão indicar quais habilidades e assuntos você deve gastar a maior parte do seu tempo. E por que que eu botei habilidades? Porque às vezes o seu erro mostra que o seu problema não é só conteúdo. Às vezes o seu erro é falta de atenção, é interpretação de texto. Às vezes tem aluno que chega para mim e fala, pô, Eufrásio, eu tenho muita dificuldade em física e tal, né? Porque por causa das fórmulas. Eu falo, não é por causa das fórmulas, é por causa de interpretação de texto. Às vezes o aluno não consegue interpretar o texto e conseguir traduzir isso para a linguagem matemática, né? E aí, é o que eu falei, né? Um estudo baseado nessa análise ativa dos erros vai te indicar uma evolução real e você vai perceber naturalmente. Quanto mais você mudar essa postura, mais você vai perceber naturalmente que você está evoluindo. E, por último, né? E eu acho que o mais importante, né? A busca ativa por erros não te deixa entrar na zona de conforto, que é uma zona muito perigosa, gente. Porque, assim, eu diria que, assim, eu trabalho, né, em mais de um cursinho, e eu diria que, assim, acho que 80% dos alunos estão na zona de conforto do cursinho. E a zona de conforto do cursinho é fazer um estudo baseado na rotina do cursinho e tudo bem. Sabe aquela coisa do tipo, metrô, Estação da Sé, né? Acho que o pessoal do grupo não sabe muito, né, que é daqui de São Paulo, mas a Estação da Sé é uma estação de metrô que às 7 horas fica muito lotada. E aí você já desiste de andar, né? Tipo, tem tanta gente, né, que você só vai sendo carregado. Hoje eu mesmo, eu estava voltando de metrô, eu nem ia descer na Estação da Sé, mas eu tive que sair do mesmo jeito. O pessoal foi me arrastando assim, eu fui e saí. Então tem muita gente que tá na rotina do cursinho dessa forma, do tipo, tem aula, tem lista, simulado, eu vou fazendo as coisas, né? E vai indo, marquei a tarefa e beleza, tá? Então, cuidado com essa zona de conforto. Vocês têm que estar o tempo inteiro no desconforto, beleza? Ou ajustar para que a zona de conforto seja ter um conforto quando você acha erro. Então, pensa assim, quando você deve se sentir desconfortável? Quando você está muito tempo sem ter dúvida, quando você está muito tempo sem encontrar erros, tá? Se você está uma semana e você não fez uma pergunta, você não teve uma dúvida, né? Você conseguiu, teoricamente, entender tudo pelas resoluções, provavelmente você está numa zona de conforto, tá? E você fala, pô, Eufrásio, mas o assunto eu entendi mesmo. Se você entendeu, busca uma lista mais difícil, vai atrás do erro, beleza? Então, muito cuidado com essa zona de conforto, eu acho que esse é o ponto mais relevante de todos, beleza? Então, vamos lá, vamos começar com os questionamentos que eu quero que vocês respondam aí. Então, vamos lá, responda essa pergunta aí, ó. Fiz um simulado dissertativo e fui muito mal em física. O que que isso indica? Então, quero que vocês respondam aí no chat. O que que vocês acham que isso indica?
sei lá, fiz um simulado, zerei física. Ou sei lá, errei quase tudo. O que que isso mostra para vocês? O que que vocês acham? Vamos ver aí o que que vocês pensam. Indica que a pessoa não estudou o suficiente esse conteúdo. Boa. O que mais? Vê aí se mais alguém tem alguma opinião. Alguma opinião divergente da do Matheus aí. Que precisa estudar mais sobre física, certo? Vou colocar aqui, né? A resposta que eu daria para essa pergunta, gente, a resposta é não sei. Essa pergunta tá rasa. Essa pergunta, ela falta informações para a gente poder responder. Tudo bem? Por quê? É muito comum que você olhe e, novamente, na minha rotina, dia a dia, eu vejo isso. Tem uma aluna que chegou para mim e falou: Putz, Eufrásio, eu achei que eu estava entendendo matéria, mas não estou entendendo nada. Errei a questão inteira aqui da parte de elétrica. Então, o que que acontece? Quando você olha, né, por exemplo, uma prova, um resultado, e você tem uma conclusão rasa, né, uma conclusão imediata, é um pouco perigoso, né? Porque, basicamente, o que é mais óbvio, entre aspas, a gente olhar e falar, pô, você foi mal em física, você tem que estudar mais, né, de física. Só que esse é um pensamento que, às vezes, né, quem aí tem familiares que estão no dia a dia com vocês no estudo, às vezes fala isso, né? Pô, meu, você foi mal na prova, você tem que estudar mais, você tem que sentar a bunda na cadeira, você tem que estudar mais e tudo mais. Só que muitas vezes, essa interpretação, às vezes, de quem está de fora também, é uma solução meio rasa, concorda? Do tipo assim, tá, você tem que estudar mais. O que que é mais? Por exemplo, às vezes você já assistiu a aula, às vezes você já fez 50 exercícios, beleza? Então, assim, vocês têm que tomar um pouco de cuidado com uma conclusão que se baseia apenas em um número, apenas em um resultado. Então, por isso que eu queria usar essa pergunta para falar sobre os tipos de erro, tá? E aí o ponto principal é o seguinte, nem todo erro é igual. Tá? Então, quando eu digo isso, basicamente você pode ter ido muito mal por muitos motivos. Às vezes, eu corrijo muitas provas, muitos simulados, e às vezes você vê o seguinte: às vezes tem dois alunos que tiraram zero numa questão. Às vezes um aluno errou porque realmente ele não sabia o conteúdo. Ele fez ali tudo errado. Às vezes um aluno tirou zero só porque não botou unidade nos resultados. Ou seja, o que que eu estou dizendo? Você pode ter ido muito mal em física por um motivo muito besta, por um motivo de atenção, por um motivo, um detalhe, certo? Então, o que acontece? Quando você olha só para um resultado, né, você não tem a conclusão real de qual que é o seu problema, tá? Então, por isso que eu falo que, assim, olhar para os seus erros não é olhar de forma superficial, é olhar assim, ah, errei, beleza, então vou resolver esse erro. Não, é você muitas vezes categorizar o erro. Então, a gente vai fazer, tá, também uma live mais para frente sobre correção de simulados. Ou seja, como eu faço uma correção ativa de simulados, né? Baseado nos erros. Mas já tem muito dessa ideia que eu estou colocando nesse slide, que é a classificação dos erros, tá? Então, por exemplo, você pode ter o erro de conteúdo. Então, de fato, você olhar para a questão e ver, putz, eu viajei aqui. O que eu fiz está teoricamente errado e tal. Então, eu tenho um problema de conteúdo. Eu tenho que revisar o conteúdo, né? Pode ter um erro de interpretação. Você interpretou errado aquele problema e por isso que você errou, mas você sabia o conteúdo. Tem um erro de execução ali, muitas vezes. Então, em exatas, a conta, o sinal, a unidade, como eu falei. Tem um erro de estratégia, né? Que é muitas vezes você até entendeu, você sabe o conteúdo, mas você não conseguiu criar a linha de raciocínio correta para chegar naquilo. Isso é uma questão de desenvolvimento de uma habilidade, percebe? E tem o erro de atenção a um motivo externo. Às vezes foi o tempo de prova, às vezes você estava nervoso, tá? Então percebe como o erro ele tem que ser analisado de uma forma muito minuciosa. Se o seu erro for de estratégia, quantas vezes eu já vi aluno que não tinha problema de conteúdo, que o erro era de estratégia, era de tentar conectar as coisas, e esse aluno fazia o quê? Ele tentava assistir mais aula, beleza? Então, muitas vezes, seu erro de conteúdo não é mais aula que você precisa, tudo bem? Às vezes é você olhar para as questões e fazer a questão de um jeito diferente. Fazer a questão não pensando no conteúdo, pensando em elaboração de linha de raciocínio, beleza? Então, às vezes, você nem está preocupado com a resposta, mas, eu vou fazer várias questões só desenhando a linha de raciocínio.
Então, é muito importante você identificar quais são os tipos de erro e você saber classificar esses tipos de erro, beleza? Então, vamos para o último questionamento que eu quero mostrar na plataforma para vocês algumas formas práticas de vocês aplicarem isso aí no dia a dia, tá? Então, vamos lá. O questionamento 2 é o seguinte: assisti a aula do professor, entendi tudo que foi explicado, fiz a lista recomendada e consegui acertar a maioria das questões. As que errei consegui entender depois de ver a resolução. Posso considerar esse conteúdo como concluído? E eu acho que depois do que eu expliquei, eu acho que está mais clara essa resposta. Eu quero que vocês respondam, mas eu quero que vocês respondam um pouco além do tipo, tá, se não tenho que considerar como concluído, o que eu tenho que fazer, né? Porque talvez essa seja uma dúvida. Você fala, tá, frase, eu tenho que trabalhar o erro, mas e aí? O que eu tenho que fazer na prática, né? Mas o que vocês acham? O que vocês responderiam? Vou beber uma aguinha enquanto vocês dizem aí. E podem falar da prática de vocês. Geralmente vocês consideram o conteúdo como concluído? Quando vocês assistem a aula, faz a lista, conseguem entender ali a maioria, você marca um check e vai para a próxima? Ou vocês fazem alguma coisa diferente? E aí? Fazer exercícios mais difíceis. E aí você pega, tipo, consegui fazer a lista, aí você pega, vai fazer exercícios mais difíceis. Mas tem as outras matérias também, né? Tem as outras aulas. Você já faz logo em seguida. Tenta pensar na prática de vocês, no dia a dia. O que vocês fazem na prática mesmo? Mais ninguém? Faria as questões de novo ou faria questões parecidas? Eu tento refazer com exercícios parecidos. Certo. Isso que vocês estão falando é uma coisa positiva, né? Do tipo, tá sendo unânime que não é concluído, né? Não tem que ser concluído. E isso faz um link com a outra live, né? Não existe, né, check. Não existe do tipo, estudei, passei na prova, passei no conteúdo, então esse conteúdo está aprendido e já era, né? Então, assim, esse processo que a gente faz é basicamente a lógica do cursinho no geral. Não é que o cursinho, a lógica do cursinho está errada. É isso mesmo que você vai fazer. Só que, lembra, quando você terminou todas essas atividades, tá? Você não pode simplesmente considerar que está concluído. Você vai ver, tá, eu vou fazer exercícios mais difíceis. Aí eu fiz exercícios mais difíceis e fiz o mesmo processo. Eu errei alguns e tal, do que eu errei, eu olhei resolução e ok, né? É importante você perceber que até você buscando exercícios mais difíceis, você pode manter essa postura de achar que está tudo certo, que está concluído. A resposta para isso aqui é que nunca vai estar concluído, tá? Vocês vão precisar de tempos e tempos revisitar esses conteúdos, beleza? E é importante lembrar que o vestibular não vai cobrar as questões separadas. Então, às vezes, você está lá na cinemática movimento uniforme, aí você faz exercício à lista de movimento uniforme. Mais para frente, às vezes, o movimento uniforme vai estar embutido lá numa parte de elétrica. E, novamente, estou dando exemplos de física, tá? Então, qual que é a dica que eu dou para vocês, tá? Vocês têm que pensar em fazer um acompanhamento contínuo desses conteúdos, certo? E cada vez mais você ir misturando as coisas. Então, tive aula 1, aula 2, aula 3. Pô, é legal depois de algumas semanas eu fazer talvez uma lista totalmente misturada. Então, será que eu não posso fazer uma lista que misture todas as aulas, todos os conteúdos que eu vi agora? Porque se você fizer isso, você vai ter mais chance de localizar problemas e dúvidas, né? Porque se você, beleza, vamos supor que você faz uma lista lá, teve aula de energia, conservação de energia, legal. Aí você assistiu a aula, entendeu, fez a lista. Aí beleza, vou revisitar essa matéria. Aí, que nem vocês falaram, pô, eu vou fazer exercícios parecidos ou questões mais difíceis. Aí você pega uma outra lista de energia. Só que você já está condicionado a pensar que você tem que fazer conservação de energia, percebe? Então, às vezes, você não está achando o seu erro, por quê?
Porque, basicamente, você está fazendo questão já com um facilitador, você já está sabendo do que é aquela matéria. Então, às vezes, você conseguir olhar uma questão, identificar de que conteúdo aquela questão está falando, para depois achar uma solução, às vezes é uma dificuldade sua, que você não vai perceber se você fazer essa linha que eu coloquei aí, percebe? Tá? Então, vocês têm que tomar um pouco de cuidado com isso e tentar se expor a situações que vão te levar ao erro, levar a você identificar tanto lacunas no conteúdo, né, como lacunas em habilidades, né? Exatamente, porque, e eu acho que o Matheus falou aí, né, que verdade isso sobre o facilitador, e é muito isso, né? Às vezes você, tipo, acerta uma questão porque, putz, eu acertei, mas é que eu sabia que tinha que fazer a conservação de energia, por exemplo, né? Então, eu vou mostrar aqui, né, na plataforma do PV, como que você pode ir agregando, né? Você faz assim, você fez aula 1, aula 2, beleza, você viu uma vez. Mas, de tempos em tempos, é legal. Eu vou juntar vários assuntos e vou colocar, por exemplo, numa lista inteligente, numa lista dinâmica, que ela vai fazer o quê? Ela vai misturar os assuntos e vai trazer de uma forma aleatória, que vai começar a te expor a esse problema, né? Deixa eu ver o que a Mariana mandou aqui. Ó. Já aconteceu de eu fazer questões e só saber a resposta por saber qual é o conteúdo. Exatamente. E é aquela coisa, né? Nenhuma experiência é individual, né? Se eu estou falando isso aqui, né, é porque eu já passei por isso, né, como estudante, e eu já vi muito disso na minha rotina, né, com alunos, né, do aluno que consegue acertar a questão justamente só por saber o conteúdo que estava aquela lista, percebe? Tá? Então, qual que é o ponto, né? Eu vou mostrar aqui na plataforma, e vocês que já fizeram a lista de inteligente, às vezes a gente olha a ferramenta, né? E a gente usa só de um jeito. Então, muitas vezes o aluno usa a lista inteligente só para fazer a questão da aula que assistiu. Mas essa é uma das utilidades principais da lista, né? E justamente por isso que a gente está tendo as lives, né? A nossa plataforma ela foi pensada para estar de acordo com tudo isso que a gente está falando aqui. Então, pô, Eufrásio, como que eu consigo ir atrás dos meus erros, ir atrás das minhas lacunas, sem ter esse problema que o Matheus e a Mariana falou? Eu posso fazer uma lista inteligente, certo? Basicamente, fazendo o quê? Colocando vários filtros misturados que vão trazer questões do meu nível e ajustando o nível, mas também vai aparecer de forma aleatória vários conteúdos diferentes. E aí você vai ter uma dificuldade a mais, percebe? Então, isso já é uma das coisas que aí eu já vou mostrar aqui. Mas, qual que é o ponto? Vamos lá. Agora a gente vai ver como caçar esses erros de forma ativa. Então, já adiantei para vocês uma das formas, certo? E aí, gente, aguardem um segundinho, só para eu colocar aqui, para carregar o meu celular, que já já vai acabar a bateria, tá? Vamos lá. Só um segundinho, gente. Não me abandone, hein? Deixa eu colocar isso aqui. E já volto para carregar. Bom, vamos lá. Se de repente eu sumir aqui minha câmera, eu só vou trocar aqui de dispositivo. Beleza? Então vamos lá, gente. Como caçar os erros de uma forma ativa, tá? Então vamos lá. Aqui é um ponto importante, talvez não tão intuitivo, tá? Estudar baseado em erros, que é o que eu estou falando a live inteira, vai além de identificar os erros em exercícios. Muita gente pensa que estudar baseado em erros, estudo por questões, tá basicamente, eu vou fazendo exercício, quando eu errar, aí é uma oportunidade de eu analisar esse erro. Isso é positivo? É, mas não é só isso, tá? E esse que é um grande erro. Qual que é o ponto? Se você não buscar essas lacunas de forma ativa, pode ser um dos maiores perigos e te dar a falsa sensação de estar tudo certo. Por quê? Se você baseia o seu estudo baseado em erros em encontrar questões que você vai errar, você pode ter um problema do quê? Você, de repente, é, você, de repente, acerta muitas questões e dá uma sensação de, putz, está tudo certo. Se eu estou acertando, é porque eu estou parando de achar os erros e aí está tudo certo. Só que lembra aí, gente, erro não vem só de lista de exercício. Vem, às vezes, do tipo de lista que você faz, como eu já dei o exemplo aqui, a lista do conteúdo específico ou a lista misturada, mas muitas vezes pode vir de outras atividades. Então, às vezes, você vai estar fazendo uma leitura,
você vai estar assistindo uma aula e você está fazendo essa atividade tentando buscar lacunas. Tudo bem com essa ideia? Tá? Então, é muito importante vocês terem essa noção muito clara. E aí, vamos ver como de forma ativa a gente pode buscar isso, né? Então, vamos lá. Em aulas expositivas, como que eu aprendo a caçar erros de forma ativa nas aulas expositivas, beleza? A aula expositiva é a aula que você assiste aí no cursinho, tá? Pô, frase, mas dá para caçar erro em aula expositiva? Claro que dá. Então, vamos lá. E aqui vocês podem anotar aí, porque são coisas que vocês vão aplicar no dia a dia. Primeira coisa, organiza suas anotações de aula em tópicos do que foi falado na aula. Então, por exemplo, eu dei uma aula de movimento uniformemente variado, tá? Então, nessa aula, eu vou falar sobre definição de aceleração, é um tópico. Eu vou falar sobre função horária do espaço, outro tópico. Função horária da velocidade, equação de Torricelli, velocidade média no EμV, e vou falar sobre procedimento para resolver questões. Dar um exemplo básico de física. É muito importante que durante a aula você tenha esses tópicos anotados, tá? E a gente já vai entender o porquê. O segundo passo é o quê? Anote o suficiente para você conseguir retomar os raciocínios e ideias passadas em aula. Então, qual que é um erro comum? E tem muito aluno que faz isso. Sabe, por exemplo, às vezes o aluno está mais preocupado em anotar o que o professor falou, anotar o que está escrito na lousa, do que prestar atenção na linha de raciocínio. Então, às vezes, o aluno está, professor, fala de novo essa frase que você falou para escrever exatamente. Não é esse o objetivo, tá? Você tem que fazer o quê? Estou assistindo uma aula, é assim que eu estudo, por exemplo. Estou vendo a aula de um conteúdo novo. O que, que eu faço? Eu pego a anotação e vou anotando coisas que vão me fazer lembrar da linha de raciocínio que, por exemplo, o professor falou na aula, beleza? Então, por exemplo, vou tentar dar um exemplo de uma matéria que não é minha. Então, história, o professor está falando sobre uma guerra ali. Às vezes, ele vai escrever um monte de coisa, mas às vezes você precisa, né, ler, sei lá, ele vai explicar sobre o contexto político. Às vezes, você não precisa escrever tudo que ele colocou na lousa. Mas às vezes você pode pensar assim, pô, se eu escrever essa frase, se eu fazer esse diagrama aqui, eu consigo, batendo o olho, retomar a linha de raciocínio. E você foca em prestar atenção no professor. Então, você acompanha a linha de raciocínio, faz pergunta. Isso é uma coisa muito importante. A maioria dos alunos tem vergonha de fazer pergunta. Quanto mais se tirar a sua vergonha, quanto mais você encher o saco do professor no bom sentido, do tipo, professor, com dúvidas pertinentes, né? Então, quando eu falo dúvida pertinente, às vezes o aluno leva tão a sério isso de tirar dúvida, que vira aquele aluno que faz muitas vezes, e aí, né, é uma coisa que muitos alunos acabam fazendo, de usar a dúvida para validar uma coisa. Sabe aquela dúvida assim? Ah, professor, então isso é isso? Então A igual a A? Aí o professor fala, A igual a A, né? Muitas vezes você faz uma pergunta não porque está com uma dúvida, mas porque você quer validar alguma coisa, tudo bem? E às vezes você tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque você tem que focar suas dúvidas primeiro. Porque se você ficar tirando muita dúvida, né? Várias dúvidas, várias, sabe? Aquela. Cada um minuto eu tiro uma dúvida, né? Pode ser que você enche o saco dos outros alunos, né? Então aproveite as suas dúvidas para fazer coisas pertinentes. Então, tá numa linha de raciocínio. Putz, entendi que A levou a B. Beleza, isso eu entendi. Entendi que B levou a C. Puta, mas eu não entendi por que do C levou ao D, né? O professor falou e tal, aí você levanta a mão, professor, eu não entendi direito, eu entendi isso, mas por que que isso é aquilo? Percebe que é uma dúvida mais elaborada, tudo bem? Gente, só um segundo, eu vou mudar aqui de áudio e a minha câmera, tá? Gustavo, tá por aí? Tá vivo aí? Bom, Deixa eu ver se o Gustavo tô por sim, aí, senhor. tá? Tava Ó, falando no mudo. eu vou mudar a minha câmera porque o meu celular aqui está finalizando a bateria e o carregador que eu tô, ele é mais curto, tá? Eu vou mudar a câmera aqui para outra, aí você vai precisar fixar essa outra câmera, pode ser? Sim. Beleza? Então vamos lá, gente, aguardem um segundinho, só vou fazer essa mudança. Alô, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, né?
Beleza. Então eu vou sair. Deu certo aí, Gustavo? Deu. Tá. Bom, sair do outro celular. Show de bola. Então vamos seguir, gente. Então vamos lá. Entender o ponto, né? O foco é anote os tópicos principais, beleza? Porque você vai ter que retomar isso depois. Anota o suficiente para retomar os raciocínios e ideias passadas na aula. Não precisa copiar a lousa do jeitinho que ela tá, ficar falando pro professor repetir a frase exata que escreveu, né? Por quê? Tudo isso que eu estou falando é porque eu quero que o foco de vocês seja em prestar atenção e fazer o que a gente chama de resumo folha em branco. Então, uma coisa, um dos cursinhos que eu trabalho, a gente tem um negócio que chama folhinha, né? A folhinha, eu preparo, por exemplo, um resumo da aula com algumas lacunas de espaço. Então, por exemplo, eu vou falar sobre função horária do espaço. Aí eu deixo uma lacuna para o aluno preencher durante a aula. O que eu falo para os alunos? Muitos alunos usam essa ferramenta como uma ferramenta passiva de estudo. Porque o aluno faz o quê? Ah, tem o quadradinho, tem a lacuna. Quando o professor falar, a velocidade é constante. Aí eu tenho que escrever exatamente constante. Então, percebe que às vezes os alunos têm esse ímpeto de usar de forma passiva, né? Então, ficar preenchendo esses espaços. Só que o que eu falo para os alunos é, pessoal, eu separo isso para organizar os tópicos e deixo esses espaços e eu falo assim, muitas vezes é até interessante você não anotar nada durante a aula nesse espaço. Por quê? Se você entender a ideia, você pode usar isso para fazer o que eu chamo de resumo folha em branco. Então, se você tentar falar, pô, eu vou deixar esse espaço para retomar ativamente essas ideias depois da aula, depois de eu ter esquecido, é uma forma de eu encontrar lacunas. Então, eu comentei na outra aula na outra live sobre resumo folha em branco, só que agora eu quero falar de uma forma mais detalhada, beleza? O resumo folha em branco é uma das ferramentas que a gente, né, foi desenvolvendo, que é uma das mais efetivas para você ser um caçador de lacunas. Basicamente, qual que é a ideia? Você vai fazer o seguinte: lembra que você anotou os tópicos da aula, né? Então, você anotou os tópicos. Você sabe sobre o que falou naquela aula. Você vai pegar uma folha em branco, você vai anotar os tópicos, como eu falei, aceleração, função horária do espaço, definição do movimento. Então, estou dando um exemplo de física, né? Mas às vezes é que nem em história. A guerra é contexto histórico, contexto político, econômico, beleza. São essas coisas. O que você vai fazer? Você vai fazer um resumo. Mas lembra, gente, resumo, muita gente fala que é um método passivo de estudo. E pode ser muito passivo. O que é o resumo passivo? Pega o livro, olha lá e você dá uma lida, grifa, aí você faz um resumo do que está escrito. Fazer essa atividade é uma atividade muito passiva. Pô, Frásio, mas eu gosto de fazer resumo, me ajuda. Beleza, pode te ajudar, mas não pode ser a maior parte do seu estudo. Por quê? Porque a maior parte do seu estudo tem que ser com habilidades desenvolvendo habilidades que você vai usar no vestibular. No vestibular, você não vai ter que fazer um resumo de um texto, beleza? Você vai ter que ler o texto e fazer um resumo. Não é uma habilidade que é cobrada no vestibular, beleza? O resumo pode te ajudar, mas você tem que fazer isso de uma forma mais ativa possível. Como eu faço o resumo de uma forma ativa? Faço sem consulta, sem qualquer tipo de consulta. Então você vai fazer o quê? Isso dá um desconforto no começo, gente, e é natural. Eu vi a aula, principalmente na matéria que você tem dificuldade. Tem aquele ímpeto do tipo, eu entendi, vou decorar o que o professor falou. Quando você vai fazer o resumo folha em branco, você fala, mano, não entendi nada. Porque você vai lá e tem o primeiro conceito. Por exemplo, vou falar do conceito de elétrica. Manda aí no chat, vocês já tiveram um assunto de campo elétrico ou potencial elétrico? Na parte de física, vocês lembram desse conteúdo? Sim? Beleza. Um ponto interessante tem muito aluno que chega para mim e sabe fazer exercício de campo elétrico e potencial elétrico. A maioria, né? Sabe lá, lembra da fórmula e tudo mais. Só que aí eu quero que vocês respondam. Quem já viu campo elétrico e potencial elétrico, né? Você consegue muitas vezes escrever campo elétrico é três pontinhos. Ou potencial elétrico é três pontinhos. Ou, por exemplo, pense em outro conteúdo.
você acha que para todos os conteúdos tenta fazer uma reflexão dos conteúdos que você já viu, que você até consegue fazer as questões. Você consegue dizer com palavras, definir muitas vezes os conceitos? O que vocês acham? E eu tô falando isso, né? E podem mandar aí no chat, porque às vezes, né, eu vejo alunos, né, que conseguem fazer a questão, mas na hora que é para definir, o aluno, pô, eu não sei direito definir, né? Acho que não teria dificuldade. Exatamente isso é o padrão, tá? Do tipo, pô, eu sei, eu aplico a fórmula, o campo elétrico é aquele KQ sobre D quadrado, né? Eu consigo aplicar. Mas na hora que eu perguntar, mas para você, o que é campo elétrico? Qual a diferença de campo elétrico e força elétrica? O aluno não sabe fazer a diferença. Pô, mas não precisa saber. E precisa. Porque na hora de você fazer uma linha de raciocínio, se você não entender o que aquilo significa, você só saber aplicar, você está. Voltou, gente? Voltou. Show de bola, tá? Vou deixar um outro celular aqui de backup, tá? Mas se eu travar, vocês vão me falando, tá? E a gente já tá terminando, tá? Então, o resumo folha em branco, ele vai te dar esse desconforto inicial. Mas depois você vai perceber que ele é a melhor ferramenta para você achar lacuna que não é por exercício. Então, quero ser um caçador de erros, caçador de lacunas, use o resumo folha em branco. Tenta definir as coisas, né? Então, lá do começo, então, por exemplo, posição é, deslocamento é, delta S é, velocidade é, aceleração é, conceitos, beleza? Quando você fizer isso, né, você vai começar a perceber que você vai fazer mais as conexões, que é aquilo que faltava para o meu irmão, quando eu comentei lá atrás, né? Muitas das coisas, o meu irmão era isso. Ele já tinha visto, mas ele não conectava, ele não sabia conectar as coisas. E é isso que travava a evolução dele. Então, o resumo folha em branco, gente, é uma das ferramentas mais poderosas que vocês podem usar para ir atrás da lacuna, tá? E aí, o outro ponto, né, é que vocês precisam ter um caderno de erros, tá? Que aí já conecta com esse segundo e último ponto, né? De como achar fazendo os exercícios, beleza? Então, qual que é o ponto? O que eu já falei lá atrás. Mude o foco de acertar a questão para extrair o máximo de conteúdo dela. Então, a questão, dane-se se você vai acertar ou não. O ponto é, pô, teve uma frase que não fez sentido, vai atrás dessa frase. Putz, a questão mencionou um conceito. Putz, será que esse conceito é importante? Vai atrás do conceito. Acertei, mas eu não entendo direito porque eu acertei. Vai atrás disso. A gente, como professor, eu pelo menos, fico muito feliz quando o aluno chega para mim e fala: Eufrásio, e isso é o que mais me deixa feliz. Eufrásio, eu tô com uma dúvida, é numa questão, mas eu fiz a questão, eu até consegui fazer. Puta, mas isso me fez pensar que eu não estou entendendo direito qual que é o conceito, por exemplo, de potencial elétrico. Eu até consegui fazer a questão, mas eu não entendi. Essa, gente, é a melhor dúvida que você pode ter. Quando a dúvida é do tipo, eu fiz a questão, mas, tipo, foda-se a questão, entendeu? Não tô nem aí para a questão. Eu quero saber assim, tá, mas o que essa questão me fez pensar? Onde essa questão vai me fazer evoluir? Então, por isso que eu coloquei esse segundo ponto. Você tem que se lembrar, aquela questão que você fez já caiu no vestibular, não vai cair exatamente aquela questão. Vai cair uma questão parecida, mas se você depender do seu estudo de fazer por repetição, eu fiz uma questão, eu vou depender de fazer a questão do vestibular se eu fiz uma parecida. Aí lascou, né? Porque aí, né, muitas vezes você vai estar refém de ter visto uma questão igual, tá? Então você tem que pensar como aquela questão ela pode fazer você acertar outras questões, tá? Então eu dou muito exemplo na parte de física em ótica. Às vezes o aluno sabe fazer uma parte da ótica, ele sabe fazer a questão, uma questão de espelho. Mas aí eu falo, pô, por que você não pega essa questão, sei lá, de espelho côncavo? A questão não pediu para você desenhar as imagens possíveis num espelho. Mas às vezes você pode pensar, putz, tá, é uma questão de espelho, eu conseguia fazer. Mas será que eu lembro como desenhar todos os tipos de imagem no espelho? Aí você usa essa questão para fazer uma retomada. Tá vendo como é diferente eu estudar buscando os erros? Porque vocês precisam estar incomodados de não saber onde está o problema de vocês, não onde estão os erros, tá? Não tem como você passar por uma coisa e falar assim, essa parte eu sei fazer, a outra eu não sei. Então você tem que parar de fazer a coisa que você sabe e fazer a coisa que você não sabe.
É isso que a gente chamou no começo da live de ser um caçador de erros e lacunas, tá? E o último ponto é, vocês precisam ter um caderno de dúvidas. Vocês aí, tanto do Supernova como do grupo, receberam um guia, beleza, de estudos. O Gustavo vai mostrar mais para vocês, tá? Mas vocês podem usar esse guia para fazer anotações semana a semana de todos os erros, todas as questões que apareceram para você. E questões que eu estou falando não é exercício, é questões de dúvidas, né? Questões teóricas do tipo, putz, na aula o professor falou uma coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Vou anotar aqui. E lá tem toda essa organização semana a semana para você fazer, tudo bem? Além de que, fazendo as questões na plataforma, você tem o seu mapa de notas, né? Então, quando você olha para o mapa de notas lá, você consegue ver de uma forma bem visual onde estão os problemas, beleza? Mas não pense que, se eu estou com uma nota boa ali, então tá tudo certo. Não, você tem que também olhar, mas aquilo vai te guiar. Então, o caderno de dúvidas é uma coisa extremamente importante. Então, se vocês não têm, compre um caderno em branco, faz uma divisão aí por matéria, tá? E esse caderno, gente, tem que estar com vocês em todas as atividades. Tô na aula, tô com o meu caderno de dúvidas. Tô fazendo questão, tô com o meu caderno de dúvidas, beleza? Tô na aula, tô fazendo as anotações de aula, mas, putz, o professor falou alguma coisa que me deu uma dúvida. Anota no caderno de dúvidas, para tirar depois. Putz, estou fazendo questão. A questão me fez pensar num negócio interessante, que nem eu falei, essa questão eu acertei, mas me fez pensar que eu não sei a definição de potencial elétrico. Anota lá. Qual é a definição de potencial elétrico? Beleza? E aí tudo, esse caderno de dúvida tem que estar recheado. E você vai passar a medir a sua evolução pela quantidade de coisa que tem nesse caderno e pela quantidade de coisas que você ir matando de dúvida. Porque isso vai mostrar que assim, você está meio que criando, né, novos conhecimentos. Quanto mais coisa tiver, quanto mais coisa você riscar daquela lista, mais você está construindo conhecimento. Percebe que se você trocar isso, né, trocar aquela coisa de marcar um check na lista feita, por isso que eu falei, você vai evoluir muito mais, né? Porque um check na lista, assisti a aula, check, fiz a lista, check, isso não te diz necessariamente uma evolução. Agora, quando você teve uma dúvida real, você tirou aquela dúvida e aquilo consolidou na sua cabeça, isso é uma evolução real, beleza? Então, eu vou mostrar aqui, né? E aí agora eu vou abrir um pouco da plataforma para a gente finalizar, como a gente vai tratar esses erros, né? Então, eu quero mostrar para vocês, para quem ainda não está usando a plataforma, né, no máximo do potencial, a ideia é que vocês aprendam a usar não de uma forma passiva ou de uma forma qualquer. Vocês precisam da nossa orientação para vocês extraírem o máximo. Então, por exemplo, usar o treinamento teórico para retomar a teoria dos conteúdos com lacuna, tá? Então, vocês vão ver que o treinamento teórico, e aí eu vou fazer aqui, né? Vou mudar de guia. Vejam se está aparecendo para vocês. Estão conseguindo ver? Eu buscar ajuda com IA é eficaz? Entender meu erro? Esse é um bom ponto, tá? A ajuda com IA, ela pode sim ser bem positiva se você souber usar, tá? Se você souber usar a IA da maneira correta, isso pode te ajudar, principalmente quando é para questões conceituais e para você entender a lógica do pensamento, beleza? Então, a IA ali, ela vai te trazer um retorno positivo, mas se você usar ela do jeito errado, ela pode ser o contrário, entendeu? Ela pode ser meio que vilã aí no seu processo, do tipo, assim, não consegui fazer essa questão, pode me mostrar como faz? Isso é um uso um pouco perigoso. Por mais que ela pode fazer totalmente correto, você entender, volta naquilo que eu falei, de às vezes você está só usando para entender o raciocínio de outra pessoa. Então, qual que é o uso consciente? Você identificar ativamente o seu erro, beleza? Ou sua lacuna no conhecimento, e você preencher aquela lacuna. Você está usando como uma ferramenta, beleza? Então, às vezes, eu mesmo uso. Puta, eu estou estudando uma coisa e me veio uma lacuna. Por que quando acontece tal coisa, né, faz sentido pensar nisso? Às vezes eu já estou com quase todo o conhecimento completo, mas tem um buraco aqui. Aí a IA pode me ajudar com algum exemplo, com alguma coisa ali, para preencher essa lacuna, percebe? Então, quanto mais você vai com seu raciocínio pronto, só para completar a peça do quebra-cabeça, melhor é. Quanto mais você vai cru, pior vai ser, entendeu?
Se você falar assim, ó, me explica tal coisa, é muito aberto, percebe? Você não está preenchendo uma lacuna, você está querendo que ela resolva o seu problema por inteiro, percebe? Então essa aqui é a diferença. E aqui, qual que é, aí aproveitando o seu gancho, o que é interessante, né? Então, por exemplo, estou estudando, e aí vou continuar dando exemplo lá da elétrica que eu falei, né? E eu estou dando exemplo de física, como eu falei, porque eu sou professor de física. Estou fazendo exercício e vamos naquele caso que eu tive dúvida do potencial elétrico. Fiz a questão, mas tive uma dúvida. Como que eu posso usar a ferramenta? Eu posso vir aqui no treinamento teórico. Porque muita gente, né, e eu, Gustavo, a gente escuta muito isso. Ah, o treinamento teórico é aula gravada, mas não preciso, né, porque eu já tenho aula no cursinho. Mas como que você usa como uma forma de tratar os seus erros? Por exemplo, imagina que eu tive aquela dúvida. Então eu venho aqui em física e eu falo, putz, eu estou com dificuldade, né, na definição do campo elétrico. Qual que é a vantagem aqui do treinamento? Você pode vir aqui em eletricidade, por exemplo, campo elétrico. A vantagem daqui é que você, né, cada aula aqui, ela é dividida por tags, né? Então você consegue ir no assunto específico. Então eu venho aqui, ó, conceito de campo elétrico de uma carga pontiforme fixa, né? Então você pode, né, cliquei ali e aí você vem para o vídeo aqui, certo? Então eu aí de novo, né? Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Eufrásio do PV e agora a gente vai falar sobre... Não está aparecendo para vocês. Mas, por exemplo, nessa aula, por exemplo, você consegue ver aqui, né, na explicação específico a definição. Então, tem a forma, né, na lousa e tudo mais, mas, por exemplo, na aula eu falo bastante sobre essa definição, uso uma analogia, tá? Então, você pode usar esse treinamento teórico para tratar uma lacuna que está lá no seu caderno de erros, né? E percebe que olhando aqui você tem um mapa de toda a física. Putz, que nem eu falei, eu estou num problema na ótica, eu consigo fazer as questões de conta, mas quando eu preciso determinar a imagem, eu não consigo. Putz, então eu vou aqui na parte da ótica, eu vou, sei lá, em espelhos esféricos, e aí eu tenho uma aula aqui, ó, construção geométrica de imagens, tá? Eu não preciso assistir tudo da parte de espelhos esféricos, eu vou especificamente na parte do conceito, né, da construção geométrica de imagens. Então, essa daqui é a primeira forma que vocês têm de tratar, né, os seus erros usando a plataforma. E foi assim que a gente pensou. Por que a gente não fez uma aula muito longa que tivesse tudo? Porque toda a plataforma foi pensada nisso que a gente está apresentando aqui para vocês nas lives. Outro ponto. Usar a lista dinâmica para buscar lacunas em conteúdos já estudados. E qual que é a dica? Periodicamente, coloque mais filtros para ver questões de diversos assuntos em ordem aleatória. Então, por exemplo, entrei aqui. Às vezes, para quem nem conseguiu ainda acessar a plataforma, é uma oportunidade aí para vocês ajustar o acesso, mas entrei na plataforma. Eu posso ir aqui. Eu vou criar aqui uma lista inteligente, né? Qual que é o jeito passivo de usar a lista de inteligente? Eu vou usar igual eu uso no cursinho, né? Ou usava na escola. Tive aula, por exemplo, de cinemática, movimento uniforme, né? Movimento uniformemente variado, por exemplo. Clico aqui, coloco os vestibulares que eu vou fazer, ou vou colocar trazer questões de todos os vestibulares, né? E aí coloco para fazer. Aí, só para quem ainda não viu a lista inteligente, você pode fazer o quê? Putz, eu vou fazer aula de MUV, mas eu ainda não vi forças, porque aqui tem assuntos correlatos. No vestibular, às vezes a questão de MUV vai misturar com forças. Eu quero fazer só de MUV. Aí eu tiro todos os assuntos que podem ter relação. E aí eu começo a lista. Então aqui, ó, são as questões que são, né, específicas de movimento uniformemente variado. Aí eu posso fazer a questão, né, responder. E aí aqui você vê, né, basicamente, por exemplo, essa questão eu chutei e errei. Percebe? E aqui é um outro ponto, né? A minha nota foi atualizada. Então, minha nota de física, ela caiu um pouquinho em cinemática e em MUV. O que isso vai fazer, né? Quando a gente, né, finalizar essa lista, né, a gente vai ver ali o quanto, né, que eu acertei ou errei, a gente pode ir, né, lá para o começo novamente. E aí eu vejo que a minha nota foi atualizada, né? E isso mostra, por exemplo, a cinemática, eu errei lá, então minha nota caiu um pouquinho.
Então, batendo o olho aqui, eu posso ver, putz, esse assunto aqui, minha nota está mais baixa. Então, eu tenho que dar uma atenção maior para ele. Só que, ainda assim, aquele uso que eu usei, colocando só cinemática, é um uso que você pode usar, mas ele ainda é passivo. Qual que é o melhor uso para a lista dinâmica que eu acho, tá? E que vocês têm que usar? Por exemplo, tive aula 1, fiz a lista do cursinho e tudo mais, aprendi, tirei minhas dúvidas. Legal, eu guardo isso. Fiz aula 2, aula 3, aula 4. Vamos supor que você encerrou cinemática, beleza? Putz, encerrei em cinemática, vamos fazer uma lista de revisão, tá? Como assim uma lista de revisão, Eufrásio? Eu vou pegar, eu vou abrir aqui, em vez de botar o filtro por aula, eu vou botar assim, putz, eu quero questões de cinemática. E aí eu trago questões de todos os vestibulares, porque lembra, no seu estudo você não está preocupado em acertar. Ah, vou fazer questão só que é no meu vestibular. Não precisa necessariamente. Você pode selecionar os vestibulares principais que você acha pertinente, que tem um nível parecido, mas muitas vezes você pode fazer livre assim. Porque às vezes vai aparecer uma questão que é mais difícil. Putz, é uma questão que caiu no ITA, né? Dependendo do seu objetivo, é interessante ver uma questão mais difícil, tá? Mas você pode pular e tudo mais, né? Então, quando eu coloco uma lista de cinemática, agora vai aparecer questões de cinemática no geral, de todos os assuntos, de forma aleatória. Aí já entra naquilo. Você não vai mais ficar pensando, ah, essa lista é de MUV, então vou usar o sorvetão. Não, você não vai saber se é MUV, MCU, percebe? Então, isso já é uma forma muito efetiva de você fazer a revisão. Por exemplo, pô, Eufrásio, o que eu vou fazer? Eu tenho mais frentes, né? Vocês, por exemplo, tem aula na física de mecânica, mas tem aula de ótica ao mesmo tempo. Pô, eu não vou tirar os assuntos correlatos. Vou deixar cinemática, mas que mistura com ondas, que pode misturar com forças, com trabalho e energia, com ótica. Por quê? Mais ainda vai trazer aquela ideia de questões misturadas. Às vezes você não sabe o conteúdo. E isso é uma forma ativa de você achar as lacunas a partir disso. Perceberam como que vocês podem potencializar o uso da lista inteligente? Então, a ideia é, se vocês usarem ela como uma forma de revisão e como aquela forma de revisitar os conteúdos de forma aleatória para encontrar os erros, é a melhor coisa. Por quê? À medida que você vai fazendo, você vai errando, acertando, errando, acertando. Você pode vir aqui, né, no seu histórico de questões, né? E aí você pode filtrar. Então, eu quero filtrar o histórico de todas as aulas, filtrar por período, por exemplo, né? E aí, no histórico, né? Como no caso eu só fiz essa questãozinha, apareceu a questão que eu errei. E aí você consegue ver aqui, né? Pô, de onde é o vestibular? Quais são as tags? E isso aqui é interessante, né? Putz, aquela questão envolvia esses assuntos. Numa questão interdisciplinar, provavelmente já aconteceu com vocês do tipo assim, putz, eu tenho tanta dificuldade que eu nem sei do que trata a questão. Já aconteceu com vocês, eu imagino, porque, né, que nem eu falei, nenhuma experiência é individual, né? Então isso acontece. Eufrásio, eu errei, mas eu nem sei do que é a questão. Então você vem aqui no histórico. Ó, no histórico ele mostra todas as tags. O que você vai fazer? Anotar no seu caderninho de dúvidas. Putz, então são esses os assuntos que eu tenho que revisar. Estão percebendo como você pode criar uma rotina de estudo que é totalmente baseada em ficar caçando lacuna? Você não está preocupado no número de acertos. Você está falando, putz, tá, errei e acertei. Mas essa eu acertei, mas não entendi muito bem. Vou lá no histórico, vou olhar todas as tags. Putz, estava envolvido o assunto de ondas. Mas ondas é uma coisa que eu tenho dificuldade. Anota no caderno de erros. Estou buscando ativamente, seja no erro ou seja no acerto. Tá fazendo sentido, gente? E nesse ponto é importante. Vocês têm alguma dúvida nessa questão do uso da plataforma? Fez sentido isso? E esse é o momento de vocês perguntarem, pô, Eufrásio, mas dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Alguém já tinha usado a plataforma desse jeito? Ou tipo assim, putz, eu usei a lista e tudo mais. Faz sentido? Boa. O Matheus falou que já usou. Perfeito, tá? Então é interessante lembrar que vocês não têm que olhar para as ferramentas de forma tipo assim, é um banco de questões, uma lista de exercícios. Não, é totalmente diferente. Você pode fazer a mesma lista de exercícios de uma forma passiva e de uma forma ativa. Então, o que eu estou mostrando para vocês é como essa ferramenta, ela não é, percebe, não é nenhuma novidade super, né? Uma lista de exercícios, né, digital. Mas percebe que como a lógica da lista, ela favorece esse estudo mais ativo. Perfeito?
tá? Então, gente, vamos aqui, né? Caminhando para o fim, que vocês já não devem estar me aguentando mais, né? E aí, como eu falei, usar o mapa de notas para acompanhar os assuntos com lacunas, que é o que eu falei, tá? E medir continuamente sua evolução a partir do número de lacunas e erros encontrados e tratados. Então, gente, a partir de hoje, eu vou ficar muito feliz se vocês, no futuro, né? Perfeito, Matheus, exatamente. Para fazer a revisão, isso é ótimo. E percebe que é aquilo. Não precisa usar no conteúdo específico, né? Vou pegar uma lista mais difícil, mas daquele assunto. Quanto mais assuntos você for pegando, usa de forma misturada. Quanto mais você... Então, uma parte do seu estudo vai ser das listas daquela aula, que é necessário. Então, por exemplo, o pessoal do Supernova, não lembro se o Matheus é do grupo ou do Supernova, que deu exemplo aí, né? Mas, por exemplo, lá no Supernova, você tem a aula e você tem a lista de exercícios daquela aula. O Matheus é do grupo, perfeito. Mas provavelmente vocês devem ter lá no material a lista daquela aula. Excelente, já vai ter dúvidas. Mas já engloba aquilo nas listas dinâmicas em conjunto. Por quê? Aí, fiz a aula 1, fiz a aula 2. Agora, para revisar de tempos em tempos. Pode ser semanal. Quanto mais frequência tiver, é bom, você encaixa, né? Porque aí você mistura assuntos e aí você vai retomar os assuntos e ver de fato o que você aprendeu ou não. E aí você vai achar as lacunas. E como que eu queria terminar aqui hoje? Eu ficaria muito feliz se na próxima live vocês falarem assim, pô, Eufrásio, eu criei um caderno de dúvidas e eu tô vendo agora que eu tô evoluindo pelo número de lacunas que eu tô achando. Então, antes, pode ser que na sua rotina você achava uma dúvida ou outra. Mas se você olhar para esse caderno e falar assim, putz, nossa, tá recheado, certo? Você falou, pô, depois dessa live, eu tô em cada atividade que eu faço, eu consigo encontrar uma lacuna nova, um erro novo, uma coisa que eu não estava percebendo e que agora eu percebi. É aqui que eu quero que vocês meçam sua evolução. Não é por nota no simulado. Eufrásio, nossa, mas minha nota não está aumentando. Não é isso que eu quero que você olhe. Eu quero que você olhe lá dentro do simulado, tá? Que nem eu falei, você tirou 0 naquela questão. Por que foi? Foi porque você não sabia o conteúdo? Foi por atenção? Foi porque você não botou a unidade? É isso que eu quero que vocês comecem a olhar. Quanto mais vocês medirem a evolução a partir do quanto de erros vocês acham e vocês tiram, mais vocês vão evoluir, beleza? Então agora eu quero que vocês tenham uma relação de amor com erro, beleza? Que a relação que inicialmente era de ódio, né? Agora tem que virar uma relação de amor, porque o erro vai ser seu maior aliado na evolução aí pro vestibular. Tudo bem com essa ideia, gente? Tá? Então, deixa esse espaço para comentários finais, né? Gustavo, você quer comentar alguma coisa? Você quer mostrar alguma coisa do guia? Não, não precisa. Tá tudo claro, na minha opinião. Eu não sei se o pessoal quer ver alguma coisa, mas para mim, Perfeito. Tudo certo? Dizem aí, vocês ficaram com alguma dúvida, gente? Faz sentido o que eu falei? Vocês acham que o que eu falei tudo hoje foi uma coisa meio óbvia para vocês? Ou uma coisa que de fato fez vocês refletirem sobre a prática de estudo de vocês? Pô, a Daniele falou que adorou. Fico muito feliz, hein? Perfeito. E eu espero vocês na próxima live, hein? Vocês estão percebendo que a ideia da live é falar sobre estudos, melhorar, né? Mudou minha forma de ver o erro. Fico muito feliz mesmo. Então, assim, quanto mais. Aqui é para fazer vocês pensarem diferente, como vocês fazem a prática do dia a dia. E, né, a gente aqui, da plataforma personal, né? A gente quer que vocês saibam usar a plataforma do jeito correto. Porque senão, sem essas lives, a plataforma é só mais uma coisa, é só mais uma lista, é só mais uma aula gravada. Quando vocês começarem a entender a lógica, puta, agora entendi porque eles fizeram assim, porque a aula está em tópico, porque tem a tag. Aí vocês vão conectando e vocês vão potencializando o uso de vocês. E quanto mais vocês usarem, a gente consegue ver o uso de vocês, a gente fica feliz. E aí, né, como vieram vocês aí, compartilhem com os amigos de vocês, fala, pô, eu entendi essa ideia aí e tal, usa também, usa desse jeito, daquele, porque às vezes a galera também não enxergou a forma correta de usar. Beleza? Vai sim, Matheus. A gente vai pegar esse PDF e a gente envia aí nos grupos, beleza? E nessa live especificamente a gente fez a gravação, tá? Então a gente vai dar um jeito, né? A live, infelizmente, anterior a gente não gravou, mas essa live vai ficar gravada e a gente vai dar um jeito de disponibilizar para vocês, tá bom?
E aí, a gente agradece demais, assim, se vocês gostaram da live, se vocês puderem falar com os amigos de vocês aí no cursinho, do tipo, encher o saco, falar, pô, vai lá na live que é legal, porque tem coisa nova, se vocês gostaram, né? E aí, isso ajuda bastante a gente, e quanto mais ajuda, a gente, né, tenta ao máximo possível ajudar vocês. Beleza? É isso então, gente. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Sucesso. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite e nos vemos na próxima. Até mais, hein? Tchau, tchau.